Para finalizar a parte de memória cache, começou falando de todas as memórias, e a gente parou aqui, vai começar essa parte que é mais específica de memória cache. Qual que é a ideia da memória cache, então? É ter uma memória de um formato diferente, com uma característica física diferente, que ela vai funcionar entre a memória principal e CPU, né? Então, quando eu precisar buscar alguma coisa na memória principal, antes disso eu vou tentar localizar isso daí na memória cache, né? Seria essa representação aqui. Eu tenho a CPU e a memória principal. Entre esses dois elementos eu tenho a memória cache, né? Nesse primeiro exemplo, ou dividida em um único nível, ou aqui em 3 níveis, né? Aí você tem level 1, level 2 e level 3. Aqui nessa imagem, até os tamanhos têm a ver com a hierarquia de memória, né? Lembrando lá que ele divide na pirâmide aqui, né? E à medida que você desce, vou representar só o L1, L2, L3, né? Então, à medida que eu desço, eu tenho mais memória. Então, na cache level 1, é a memória que tem o menor tamanho. Por isso que ela, nessa representação aqui, ó, tem um tamanho um pouquinho menor. Você vem para level 2, ela é maior. Vem para level 3, é maior ainda. E a memória principal, maior que esses tipos de memória, né? Aqui nessa primeira imagem, a mesma coisa. Então, eu tenho tamanho de memória nos níveis diferentes aí, também vai aumentando isso daí. Além dessa característica aí, quando você pega aí um tipo de memória, um formato que é organizado seria algo desse tipo aqui. Eu tenho a memória cache de um lado e a memória principal no outro, né? Aí a memória principal é dividida em blocos e a memória cache em linhas. Costumo representar isso daí aqui no Excel para ficar mais fácil, né? Se fosse não tivesse na aula presencial, estaria desenhando isso daqui no quadro, né? Mas para ficar mais fácil para entender, acaba fazendo aqui no Excel, né? Então eu tenho a memória cache dividida aqui em linhas e a memória principal, memória RAM, dividida aqui em várias posições. E a memória cache, aqui só 2 posições nesse exemplo, né? Deixa eu até só arrumar esse daqui para ficar assim. Vai ficar certinho aqui agora. Agora sim. Então eu tenho memória RAM e memória cache, né? Memória RAM é dividida em blocos, né? Aqui vou colocar exemplo com bloco de tamanho igual a 2. Então quer dizer essa parte aqui, ó, né? Onde eu tenho, até pintei aí de cor diferente para ficar mais fácil para entender. Eu tenho as 2 primeiras linhas, a 0 e a 1, tá pintado ali de branco, como se fosse um bloco. Eu vou até fazer, vai, apresentar aqui, pelo menos nesse primeiro. Então isso daqui é um bloco. Então, vou colocar aqui bloco como se fosse B0, para falar que é o bloco 0. Depois eu vou ter os próximos blocos aqui. Bloco 1, bloco 2, 5, 6, 7, 8, 9, e aí vai. Opa, ficou quebrado aqui, hein? Aqui tá. Aqui tá, tem um pintadinho diferente, ó. Isso é assim. Esses dois aqui é cinza. E o 10º bloco aqui não está aparecendo aí. Mas eu tenho uma divisão da memória RAM em blocos. Quando eu vou acessar alguma coisa na memória RAM, eu trago isso daí para cache primeiro, né? Então eu costumo representar isso daí, chamar que eu vou ter uma sequência de acessos, né? O que seria essa sequência de acessos aí? Eu quero acessar a posição
5 da memória RAM, acessar a posição 5 da memória RAM, eu vou ter uma sequência de acessos. Então, 5. Depois eu quero acessar a posição 12. Depois eu quero acessar a posição 19. Depois eu quero acessar a posição 18. E aí vai. Né? Então, isso que é a sequência de acessos que eu costumo colocar. E o que a memória RAM aí vai fazer? O que a memória cache vai fazer, no caso, né? Para trabalhar com esse tipo de memória. Quando eu tenho que acessar alguma informação aqui da memória RAM, eu vou pegar o bloco aonde está a informação e vou jogar em uma linha da memória cache. Quando eu faço isso daí, pode acontecer duas coisas, né? Ou eu tenho falta de página, né? Ou eu tenho acerto de página. Então, só representar aqui. 3. Opa, aqui. Mais esses dois aqui. Ou eu tenho falta de página, ou eu tenho acerto de página. Falta de página é o que vai acontecer no primeiro caso aqui, ó. Quero acessar a posição 5. Né? Posição 5 é o E, é o F aqui, né? Como se esse 0 fosse a posição, A, B, C aqui são as informações que estão armazenadas na memória RAM. Né? Então, quero acessar a posição 5. Antes de ir buscar isso daí na memória RAM, eu vou ver se essa posição 5 já está aqui na memória cache. Quando essa posição, o F aqui no caso, não está aqui, isso acontece uma falta de página. Porque eu tenho que vir aqui na memória RAM, pegar a informação do F e jogar para a memória cache. Né? Então, pegar essa informação, a posição 4 e 5, eu tenho que jogar na memória cache. Né? Por enquanto, eu vou colocar em qualquer posição aqui, ó, que é o E e o F. E o F. Então, dividido em 2 aqui, porque um bloco da memória RAM é armazenado em uma linha da memória cache. Depois do 5, eu quero acessar o 12. Né? O 12 é o M e o N, o bloco aqui. Está na memória cache? Não. Então é mais uma falta de página. Vai para 2. Pego o M e o N e jogo em uma posição para cá. M e N. Fiz isso daí, vou para o próximo acesso. 19. 19 é o S e o T. Aí acontece uma outra coisa aqui, que agora a memória cache está cheia, né? Não tenho mais espaço, eu vou precisar jogar alguém fora. Né? Isso é o algoritmo de substituição. Nesse exemplo aqui, vou jogar esse cara aqui fora, S, e colocar o T também, o S e o T, que é o bloco 19, a posição 19 que eu estou acessando, que é o T. Vai para o próximo, isso gerou mais uma falta, né? 3. Vai para o próximo, 18. Né? O 18 já está na memória cache. Isso é um acerto de página. Então, agora eu aumento 1 aqui no acerto de página. Né? Porque eu precisava acessar a posição 18 da memória. Só que a posição 18 da memória, que é o S, já está aqui. Então, eu tive um acerto na memória cache. Eu não precisei ir na memória RAM para buscar essa informação. Então, o funcionamento da memória cache é mais ou menos essa ideia aqui. Só que eu posso ter também, vou copiar aqui, representar do lado. Eu posso ter uma representação com blocos de tamanho diferente. Então, aqui no primeiro exemplo, aí, eu usei bloco de tamanho 2. Vou até apagar esse daqui. Usar só as cores. Aí eu posso usar bloco de tamanho 3. Então, como se eu fizesse isso daqui. Ó. Agora eu tenho 3 ali, mais 3 aqui. 12, 13, 14, mais 3 para cá, e aí vai. Né? Pintando para ficar mais fácil. O que vai mudar? A minha memória cache agora, ela precisa ser dividida em 3 pedaços. Cada linha da memória cache precisa ser dividida em 3 pedaços, que é isso daqui. Então, agora dividi em 3 pedaços aí.
Mesma coisa, se eu pegar aqui uma sequência de acessos, vamos colocar algo diferente aqui. Quero acessar o 4, depois o 3, depois o 6, o 8, e aí vai. 4 exemplos só. Então, sequência de acessos, vou ter a mesma coisa aqui. Vou ter uma quantidade de falta e uma quantidade de acerto. Quero acessar a posição 4 da memória. 4 da memória é o E. O E não está na memória cache. Se não está, é uma falta de página. Pego o D, E e F e jogo em uma posição. Aqui, por exemplo. Coloquei o D, o E e o F e vou para o próximo. Quero acessar o 3. O 3 é o D. Já está na memória cache. Isso é um acerto de página. Quero acessar o 6. Esse bloco aqui, GHI. Vou colocar ele numa posição para cá. GHI. Se ele não estava na memória cache, é uma falta de página. Depois do 6, quero acessar o 8. O 8 é o I. Já está aqui. É um acerto de página. E aí continua. Né? Alguns exemplos aqui. Então, de acordo com o tamanho do bloco que eu tenho na memória RAM, é o tamanho da minha linha aqui. Tamanho pensando em quantidade de posições. Né? Aqui eu tinha bloco de tamanho 2, aqui eu tenho um bloco de tamanho 3. Isso daí não é fixo, esse valor. Só que dependendo do tamanho do bloco da memória RAM, você tem mais posições aqui na memória cache. Certo? Vou voltar para cá um pouquinho. Então, só voltando aqui. Né? Aqui ele usa a mesma representação, né? Mesma coisa aqui, só usa talvez a nomenclatura que muda um pouquinho. Então, ó, CPU requisita a posição da memória, vê se está em cache. Se está na cache é o acerto, que ele vai pegar de forma bem mais rápida. Se não está na cache, ele traz o bloco para a memória cache. Depois, ele entrega para a CPU. Então, aqui, quando eu quero fazer essa leitura, recebe o endereço que ele quer ler da memória. Se isso daí está na cache, entrega para a CPU e acabou. Se não está na cache, vai na memória principal, pega a linha da memória cache, entrega para a CPU e carrega na memória cache diretamente isso daí. Nessa representação aí, eu tenho algumas características que acabam sendo importantes aí. Né? Primeiro é o endereço da memória cache, se é lógico ou se é físico. Endereço lógico aí no caso. Né? Quando você fala cache lógica, você está usando um endereço virtual, ou seja, você pode estar usando uma memória virtual para representar isso daí. E cache física usa um endereço físico direto da sua memória principal. Quando fala de tamanho, as outras características aqui, tamanho, né? Depende do custo, né? Quer dizer, influencia o custo. Quanto mais cache, mais caro você vai gastar, né? Velocidade, a memória cache, tá? De novo da hierarquia. Eu tenho a memória cache em um nível, acima dela você tem os registradores. Abaixo, pensando numa hierarquia aí, eu tenho a memória RAM. Né? Então a memória cache é mais rápido do que a memória RAM, mas não é mais rápido que os registradores. Né? Aqui ele até mostra um exemplo aí de tamanhos de memória cache. Né? Aqui tem um computador, aqui é um mainframe, por exemplo, 2008. Né? Você tem na level 1 até 128K, level 2 até 3 MB mais ou menos, level 3 até uns 48 MB. Né? Isso de computador de 2008, né? Um mainframe, na verdade. Se você pegar um computador, é um valor aqui de cima, ó, 64K, 4 MB e 32. Se você pegar um computador mais recente, vai seguir uma mesma hierarquia, onde a memória level 3, quando ela existe, ela é maior, depois a level 2, depois a level 1. Aí, outra coisa que é importante na memória cache é o que é chamado de função de mapeamento. Isso daí dá para mostrar aqui no Excel. Né? O que é a função de mapeamento? É a hora que eu tenho que pegar alguém da memória cache, da memória RAM,
e jogar para a memória cache, onde que eu vou colocar essas informações, né? Vou usar outra planilha aqui. Vou nomear isso daqui. Exemplo. Aqui tem outro exemplo para isso aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, vou usar o que é chamado função de mapeamento direto. Essa função de mapeamento direto seria uma representação desse tipo aqui. Eu tenho de um lado a memória cache e do outro lado a memória principal. E cada posiçãozinha aqui, ó, cada bloco da memória principal só pode ser armazenado em uma única linha da memória cache. Na representação aqui do Excel, falei que eu estou usando mapeamento direto e a função de mapeamento eu tenho que definir. Nesse caso, eu vou usar algo que eu chamei aqui de par-par ou ímpar-ímpar. Então, eu vou ver aqui. Vou até ver se dá para copiar isso aqui. Usar esses nomes aqui. Mais fácil. Então, vou usar esses nomes de blocos aqui, ó, bloco 0, bloco 1, 2, 3 e aí por diante, para ver se é par ou se é ímpar. Ou seja, eu quero acessar aqui, colocar na sequência de acessos. Quero acessar a posição 6. Posição 6 é o bloco 3. Minha função de mapeamento, que é direto agora, fala que esse bloco só pode ser armazenado em uma única linha da memória cache. Em qual linha? Se é um bloco ímpar, que é o bloco 3, eu vou jogar ele nessa linha aqui. Se for um bloco par, eu vou jogar na linha par. Então, eu quero acessar a posição 6, né? Que é esse daqui. É o bloco 3. Bloco 3 é um bloco ímpar, então eu vou colocar ele na linha ímpar da minha memória cache. G e H. Aqui. Depois do 6, quero acessar a posição 11. Posição... Opa! 6, 11... Depois do 6, quero acessar a posição 11. 11 aqui, ó, B5. Se é um bloco ímpar, tem que ser armazenado numa posição ímpar, né? Não interessa que aqui, essa posição aqui de cima está cheia, está vazia, né? Eu vou jogar no lugar desse cara aqui, ó. Então, o 11, que é o K e o L, vai ser armazenado aqui. K e L. Depois do 11, quero acessar a posição 16. 16 aqui, ó, é um bloco 8, é um bloco par. Vou jogar numa posição 0, posição par da memória cache. Q e R. E aí por diante, para essa função de mapeamento que eu defini ali. Dependendo do exemplo, você pode usar uma função de mapeamento diferente. Aí o exercício precisaria explicar qual que é a sua função de mapeamento, né? Aqui eu usei par, par, ímpar, ímpar, né? Só que eu usei o par, par, ímpar, ímpar aí, pensando no bloco. Poderia usar uma técnica diferente para fazer isso daí. Então essa é a primeira característica, né? Voltando para os slides primeiro, eu tenho essa função de mapeamento, aqui ele descreve algumas coisas, mas coisa que lá no exemplo eu vou explicar. Vantagem e desvantagem, acaba sendo bem simples de usar a função de mapeamento direto, barato, só que você tem um local fixo para determinado bloco. Foi até o que aconteceu ali na hora que eu coloquei. Voltou aqui para 6 do 11, né? Foi 6, depois foi do 11, foi 18, que é o... Não, 16, né? Que é o Q e o R. Então, 16. Se depois do 16 eu acessar... Vou até fazer diferente. Então, vamos voltar. Vou apagar aqui, ó. Começar como se fosse do 0 essa sequência aqui de novo. Eu quero acessar posição 0, depois a posição 3, depois a posição 4, depois a posição 8, depois a posição 12. Né? Vamos ver o que vai acontecer com essa sequência de acessos. Acessar a posição 0 é o A, não está aqui, então eu tenho que vir aqui buscar. É um bloco par, tem que jogar na linha par, o A e o B. Coloquei lá.
Pois quero acessar a posição 4. Posição 4 é o E e o F, também não está aqui. Então, tenho que jogar no lugar do A e B, E e F. Certo? Depois, posição 8, é o I e J, também é um bloco par. Vou colocar o I e o J aqui. Depois, posição 12, é o M e o N, ó, bloco 6. M e N. O que aconteceu nesse caso? Eu só estou acessando aqui blocos pares, né? Os 4 primeiros. E aqui eu tenho uma posição livre, né? Ou seja, você nem está usando toda a memória cache disponível para você, isso daí está causando problema de velocidade, porque toda vez que você tem que vir aqui na memória RAM, pegar a informação e jogar para cá, demora. Se a informação já está aqui, é bem mais rápido, que é a ideia do acerto de página que eu comentei no exemplo anterior ali, certo? Então, isso que é uma das desvantagens da função de mapeamento direto. Outro tipo de função de mapeamento aí é o mapeamento associativo. E aí, ele já fala que um bloco da memória principal pode ser carregado em qualquer linha da memória cache, que foi o que eu usei no primeiro exemplo. Né? Aqui, volta para cá. Que a hora que eu preenchi isso daqui, eu coloquei em qualquer ordem. Né? Então, um outro exemplo aqui, ó, colocar uma sequência de acessos aqui, 12, depois colocar o 19, depois colocar o 6, 7, 2. Né? Então, quero acessar a posição 12. Não está aqui. 12 é esse cara, M e N. Vou colocar na linha de baixo. Você que escolhe. Né? É aleatório, vamos dizer assim, o associativo. Depois quero acessar a posição 19. T e o U. Vou colocar aqui em cima. T e U. Depois posição 6. G e o H. Agora vai ser outro fator que vai influenciar isso daí. Né? Mas eu posso colocar em qualquer posição. Certo? Então, função de mapeamento associativo é o que ele estava falando aqui. Ó. Um bloco pode cair em qualquer linha da memória cache. Né? Nas representações aqui, ó, essa, que é a do mapeamento direto. Então, aqui, ó, uma linha da memória principal, por isso, ó, essa linha aqui só pode ser armazenada nessa posição. Certo? No associativo, esse bloco da memória principal pode cair em qualquer uma dessas linhas da memória cache. Aí, quando eu tenho algo desse tipo aí, o algoritmo de substituição vai influenciar. O algoritmo de substituição é outro conceito que está ali um pouquinho mais para frente. Só voltar aqui primeiro. E fala de vários conceitos aqui. Mas ainda... a tabelinha aqui. Aqui, ó. A gente está falando primeiro da função de mapeamento aqui, ó, que é ou ela é direta ou ela é associativa em conjunto. Quando eu falo do direto, não faz sentido falar desse cara aqui, que é o algoritmo de substituição. Mas quando eu estou falando desses dois tipos aqui, ó, faz sentido eu falar do algoritmo de substituição. Né? Por quê? O que é o algoritmo de substituição? Vou voltar para cá. A hora que está cheio aqui, ó, nesse exemplo aqui, né? A memória cache está cheia e eu quero ter um novo acesso aqui. Eu quero acessar agora a posição 0. Vou até colocar em vermelhinho aqui. Ó. Quero acessar essa posição 0. Posição 0 é o A e o B. Não está aqui. O que o algoritmo de substituição faz? Ele vai falar quem você vai jogar fora dessas duas para trazer o A, que é o novo acesso. Mesma coisa aqui, ó, se tiver tamanho 3. Né? Quero acessar a posição 1. Vermelho aqui também, vai. Quero acessar a posição 1. Memória cache está cheia. Né? O 1 é o B. Não está aqui. Não está aqui e a memória cache está cheia, quem você vai jogar fora? Né? No primeiro exemplo aqui, ó, que eu coloquei de função de mapeamento, que é do par para par, ímpar para ímpar, não existe algoritmo de substituição, porque uma linha tem que cair
na posição específica dela e você vai jogar fora aquela linha. Já no associativo, aí isso daí influencia, né? Aí um dos algoritmos que eu posso usar aí para algoritmo de substituição é o FIFO, né? Então, vamos apagar aqui de novo e colocar essa mesma sequência aqui, ó. Então, 12, quero acessar a posição 12. 12 é o M e o N. Vou colocar em qualquer linha aqui. Só que esse qualquer linha eu tenho que pensar na ordem, porque o FIFO é aquele algoritmo que fala, o primeiro que entrar, o primeiro que sair. É uma fila de mercado. Quem chegar primeiro vai sair primeiro. Então, acessar o 12, vou colocar o que é o M e o N, o M e o N. Então, coloquei na linha 1. Acessar o 19, não está na memória cache. Pego o 19, que é o T e o U, coloco aqui. Acessar o 6. O 6 é o G e o H, só que eu tenho que jogar fora alguém. O algoritmo do FIFO fala que você vai jogar fora quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro é o M e o U. Então, para colocar o 6 aqui no lugar, G e H. Depois, quero acessar o 7. O 7 já está na memória cache. É o H. Não vou jogar fora ninguém, né? Quero acessar o 2. O 2 é o C. Né? Não está na memória cache, tem que jogar fora alguém. Agora eu vou jogar fora o T e o U. Né? Primeiro eu joguei fora essa linha, porque era o 12 que estava lá, depois a próxima linha a ser jogada fora é essa. Então, para colocar o C e o D, eu coloco aqui. Certo? Então, isso é o algoritmo de substituição FIFO. Outro algoritmo de substituição que eu posso usar, posso pensar aqui no... foi lá no final. Vamos avançar aqui. Aqui, os algoritmos de substituição que a gente pode usar. Alguns desses algoritmos são implementados no próprio hardware, aí depende do algoritmo. Né? Um que é mais comum é o FIFO, né? Outro, o LRU e o LFU. Né? O LRU é o que foi usado menos recentemente, né? E o LFU é o bloco que teve menos acertos. Né? O LFU, para descobrir qual é o bloco que teve menos acerto, é como se eu colocasse aqui, ó, um contador. Então, cada vez que eu usar um bloco aqui, eu vou aumentando. Ah, usei 2 vezes essa linha 1, deixo 2. Usei 3 vezes, 3 aqui. Pelo LFU, eu jogo fora a linha que tiver o menor valor. O LRU é o que foi usado menos recentemente, ou seja, é o que foi usado há mais tempo. Né? Faz mais tempo que ele não foi usado, você vai jogar fora ele aí. Né? Ou eu posso usar aqui um algoritmo aleatório. Né? Então, alguns algoritmos que eu posso usar aí. Então, voltando para cá, ó. Aqui está com o FIFO. Vou tirar esse computador aqui, que é no FIFO, não vai precisar. Outro exemplo aqui, ó. Copiar essa mesma sequência aqui e colocar para cá. Vou apagar isso daqui. Apagar a sequência. 0, 3, 12, 13. Aí, representação aqui, pensando nesses dois caras aqui primeiro, associativo e FIFO, certo? Nem falei desse política descrita aqui ainda. Mas, acessar a posição 0 é o A, não está na memória cache. Preciso colocar um A em uma posição, qualquer uma porque é associativo. Só que eu tenho que lembrar qual que é essa posição, porque depois eu vou precisar saber. Eu vou colocar aqui na posição 0. O A e o B. Acessar o 3. 3 é o C e o D. Ó. Então, vou colocar o C e o D aqui. Acessar o 12. 12 é o M e o N. Quem eu jogo fora agora? Porque a memória cache está cheia. Ó. Eu coloquei o A e o B, depois o C e o D. Então, vou jogar fora o A e o B para trazer o 12. O 12 é o M
e N. Você sabe a posição 13. 13 é o N, já está ali. Eu não vou jogar fora ninguém. Né? Mas o próximo que eu vou jogar fora é o C e o D. Acessar o 14. 14 é o O e o P. Né? Tá cheio. Quem eu jogo fora, o C e o D para colocar o O e o P. Acessar o 16. Né? 16 aí, aqui, esse que ficou quebrado aqui. Deixa eu arrumar isso daqui. Tem umas corzinhas aqui que ficou diferente. Assim. E aqui, a partir do 14. 16, ó, é o Q e o R. Né? Quem eu vou jogar fora, o M e o N, que foi o cara que eu coloquei primeiro. E R. Então você tem que controlar para saber aí, pensando nesses exemplos aqui, a gente tem que saber quem que eu vou jogar fora aí pelo FIFO, certo? Voltando para os slides aqui, então o algoritmo de substituição é a hora que a memória está cheia. Uma outra característica aí, que é a política descrita, né, que é quando você tem modificação nesses valores aí. Aí tem dois tipos, né? Write through e write back. O que é isso daí? Vamos para cá. Mesmos exemplos. Apagar, deixar essa mesma sequência, como se eu começasse de novo aqui, ó, né, nessa sequência de acessos. Só que agora eu vou colocar aqui um asterisco em algumas posições. Então aqui 0, asterisco. E só. O que quer dizer o asterisco? Vou colocar aqui embaixo, para representar isso daí. O indica que vai ler e escrever. Então, o asterisco indica que vai ler e escrever o valor da posição. Vou colocar assim, fazer aqui. Então, indica que vai ler e escrever, mudando de maiúsculo para minúsculo. Então é como se, ó, quando tem um asterisco, eu vou ler o dado que está maiúsculo, vou mudar para minúsculo. Então, quero acessar o 0. Acesso é como se fosse, quero modificar o valor do 0. Aí é o A e o B. Não está na memória cache, preciso carregar. Nesse exemplo é o direto. Então, bloco par na linha par. Vou armazenar o A e o B aqui. Armazenaria desse jeito aqui. Só que como é 0 asterisco, quer dizer que o dado na posição 0, que é o A, vai ser alterado. Alterar, como fala de maiúsculo para minúsculo, vou mudar aqui para minúsculo. Isso, o write back que influencia aí. Write back fala, eu alterei na memória cache para minúsculo, na memória RAM eu deixo maiúsculo. Quando eu for colocar algum outro dado nessa posição, aí eu tenho que vir aqui e atualizar. Né? A gente já vai ver isso daí. Quer ver? Quero acessar a posição 4 aqui. Posição 4 é o E e o F. Como é função de mapeamento direto, bloco 2 tem que ser armazenado na linha par. Então eu tenho que jogar fora essa informação aqui. Antes de jogar fora esse Azinho, eu tenho que vir aqui na memória RAM, atualizar para Azinho. Agora eu consigo apagar esses dois para pegar a posição 4, que é o E e o F, e carregar para cá. Então o que é o write back? Quando tem uma modificação, esse exemplo, eu só modifico aqui na cache. Quando eu for jogar fora essa linha da memória cache, aí que eu vou precisar atualizar o valor aqui na memória. Então, por isso que o Azinho ficou com minúsculo aí. Isso no direto. Né? No associativo vai ser a mesma coisa. Olha lá, vou colocar um asterisco aqui em algum deles. Pode ser nesse daqui. Né? Então, quero acessar o 12. 12 é o M e o N. Vou colocar aqui, como é associativo, em qualquer posição, só que eu tenho que lembrar dessa sequência. M e N. Quero acessar o 19. 19 é o T. Então, eu vou alterar o T. S maiúsculo e T minúsculo. Né? Quero acessar o E. O 6. Né? O 6 é o G. Preciso jogar fora alguém. Na ordem que eu preenchi, vou jogar fora
o M e o N, né? Direto. Vai colocar o 6, que é o G, o H. Para acessar o 7 é o H que já está aqui, não faço nada. Para acessar o 2, é o C e o D. Tem que jogar fora essa linha. Antes de jogar fora, eu venho aqui, atualizo o T para T minúsculo, agora eu posso apagar, para trazer a posição 2, que é o Czão. Então isso é o write back. E no último exemplo aqui, deixa eu colocar o segundo tipo, né, que é o write through, write through, que ele atualiza os dois ao mesmo tempo. Né? Então vou colocar aqui, colocar 2 nesse. Um asterisco indica que a leitura é com modificação. De novo, pensar nessa sequência. Né? Quero acessar a posição 0. 0 é o A e o B. Como é associativo, pode cair em qualquer posição. Vou colocar o A e o B aqui. Depois quero acessar o 3. O 3 é o C e o D. Né? C e D, só que a linha 3 é o D e eu estou alterando. Dzinho. Quero acessar o 12. 12 é o M e o N. Não está aqui. Quem eu vou jogar fora? Pelo algoritmo substituição FIFO, A e o B. M e N. Quero acessar o 13. Acessar e modificar o 13. Ó. Aqui. 13 é o N. Já está aqui. No write through, que é a segunda política, aí ele até se fiz ao contrário. Aqui, não, vou voltar tudo aqui, que eu estou falando write through e não modifiquei. Modifiquei só aqui, na verdade. Então, volta nesse exemplo aqui. Acessando a posição 0, A e B. Então, A e B. Acessando a posição 3, é o C e o D. C, o D é com modificação. O write through, ele modifica os dois ao mesmo tempo. Vou deixar em amarelo aqui. Modificou aqui, ao mesmo tempo ele modifica aqui. Esse daqui. Então, write through modifica os dois na mesma hora. Né? Write back, só quando eu for jogar fora. Aí continua. Quero acessar o 12. 12 é o M e o N. Vou jogar fora o A e o B. M e N. Quero acessar o 13. O 13 é o N. 13 com modificação. Altero aqui para minúsculo. Altero aqui para minúsculo também. Quero acessar o 14. 14 é o O e o P. Tem que jogar fora alguém. O e P. É o cara que está lá faz mais tempo. Né? Quero acessar o 16. 16 é o Q e o R. Quem eu vou jogar fora pelo FIFO? Isso daqui. Aí, ó, é só jogar fora direto. Né? Não preciso vir aqui ver se está atualizado, porque eu já atualizei esses valores aí. Né? Já arrumei o Dzinho, o N que eu modifiquei ali também. Certo? Então, o write through atualiza os dois no mesmo momento. Write back só quando precisa fazer quando eu preciso jogar fora essa posição. Aí, o que mais que tem aqui? Outra questão importante é o tamanho da linha. Né? O tamanho da linha depende da quantidade do tamanho do bloco, né? Que eu mostrei aqui. Né? Nesse exemplo, eu tenho bloco de tamanho 2, a linha tem que armazenar 2 informações. Aqui eu tenho bloco de tamanho 3, você vai precisar armazenar 3 linhas da memória, 3 linhas da memória RAM e uma linha da memória cache. Essas 3 linhas da memória RAM, aí que são chamados de um bloco da memória RAM. Então, um bloco consegue ser armazenado em uma linha da memória cache. Aí, posso usar também caches multinível, né, que é usar uma técnica para dividir isso em nível 1, nível 2, nível 3 e aí por diante. E um outro tipo ali de função de mapeamento que existe veiculando é o associativo em conjunto. Né? Eu mostro mais aqui no exemplo. Né? Primeiro, um associativo com linhas, né? Na verdade ele usa a mesma nomenclatura aqui para coisas diferentes. Né? Então eu posso usar associativo no qual uma linha pode cair em qualquer um desses conjuntos. Então a linha 1 cai em qualquer linha desse conjunto. Né? O bloco 1
qualquer linha desse conjunto. Bloco 2 vai ter um outro conjunto aqui para esse segundo bloco. E aí por diante. Ou eu posso usar uma ideia aqui. O bloco 1 dessa memória principal ou vai na linha 1 desse conjunto, ou vai na linha 1 do segundo conjunto, ou na linha 1 do terceiro, e aí por diante. Isso é fazer o associativo. Ele usa aqui K-linhas ou V-linhas, como se fosse usar nas colunas, seria essa representar em uma coluna, seria isso daqui, porque os conjuntos estão em uma coluna, ou em várias colunas, seria isso daqui. Então são as representações diferentes para a função de mapeamento aí, certo? Aí o que eu costumo, volta a ver isso aqui, costumo fazer nos exercícios disso daqui, então, vamos ficar aqui, 3, algo assim, né? Vou deixar aqui como um exercício, mas não vai ser isso daqui, exercício. Seria algo assim, ó, forma associativo, FIFO, write through, aqui vazio, vou colocar uma diferente, 3, 6, 7, 8, 3, 12, 15, 18, 19. E perguntar algumas coisas, por exemplo, qual a quantidade de acerto e de falta de página, uma coisa que dá para perguntar aí. Outro exemplo. Mostre como está a memória e cache após a sequência de acessos. É isso aqui. Duas coisas, perguntar qual a quantidade de acerto e de falta e mostrar a memória, como que está a memória RAM e como que está a memória cache. Vamos colocar aqui acerto e falta. Assim. Então, aqui que dá para fazer. Como que resolveria? Você tem que pensar nessas 3 características aqui e fazendo essa sequência de acessos até você contar tudo isso daí. Então, o primeiro acesso é o 3. Como eu sei que é associativo, eu posso colocar em qualquer posição. Só que eu vou precisar lembrar dessa posição por conta do FIFO. Eu vou colocar o 3, que é o C e o D. Já pode estar minúsculo aqui, não tem problema. Então, vou colocar... Mas vamos voltar aqui para maiúsculo primeiro. Perdão. N. Então, eu quero acessar o 3, que é o D, C e D. Pois, como não estava na memória cache, isso foi uma falta na memória cache. Eu tenho que contar isso daqui. Então, aqui uma falta, eu vou contar isso daí a cada vez que tiver um acerto ou uma falta. Ele quer saber esse valor aí. Depois, quero acessar o 6, G e o H. Não está aqui. Mais uma falta. Vai para 2. G e H. Depois do 3, 7. Depois do 6, 7. É o G e o H de novo. Na verdade, é o 7 que é o H. Isso é um acerto, porque o H já está aqui. Depois do 7, 8, que é o I e J. Quem eu vou jogar fora? Esse elemento aqui. Então, I e J é o 8. Como não estava aqui, mais uma falta, que é o 8. Pois, quero acessar o 3. Ó. O 3 é o D. Não está ali. Mais uma falta. Agora aqui eu vou jogar fora o G e o H. Então, o 3 de novo para colocar o C e o D. Quero acessar o 12.
12 é o M e o N. Não está aqui. Né? Se não está, se o 12 não está aqui, mais uma falta de página. Quem eu vou jogar fora? Acabei de colocar o C e o D aqui, né? Então jogo fora a linha de cima. Para trazer o 12, que é o M e N. Só que o 12 está para modificar. Né? Então o M vai para minúsculo. Quero acessar o 15. O 15 não está na memória cache. É o O e o P. Mais uma falta. 6. O 15 é o O e o P. Eu vou colocar no lugar do C e o D. O e P. Depois quero acessar o 18. Não está aqui também. Mais uma falta. 7. 18 é o S e o T. S e T, vou colocar no lugar desse cara. Só que antes de jogar fora, tenho que apagar ele. Né? Então, atualizo o M, tá? M minúsculo. Depois que eu apago isso daqui, para trazer o 18, que é o S e o P. E, por fim, acessar o 19 e modificar. 19 é o T. Né? E o T já está aqui, então um acerto, mudo para T minúsculo. Então, mostre como está a memória RAM após esse acesso. Seria desenhar isso daqui, deixar essa representação e deixar do jeito que está aqui. Certo? Então, dá para perguntar aí sobre a quantidade de acerto e a quantidade de falta, né? E mostrar essa representação aqui, ó. O Caio falou aqui, ó, eu fiz como se tivesse write through, né? Eu fiz como se tivesse write back, mas estava escrito aqui write through, certo? Então aqui, como eu alterava só nessa posição, quando eu jogava fora que eu atualizava, que foi o caso do M, eu fiz como write back. Eu copiei do terceiro exemplo ali e ficou write through, né? Mas eu fiz como write back aí, certo? Não dá para perguntar essas coisas aqui, ó. Só que, por exemplo, eu posso perguntar, mostre como está a memória RAM após a sequência. Então, seria depois de você passar tudo. Ah, e como que a memória RAM está nesse ponto aqui, ó, só depois dos 5 primeiros? Como que está depois dos 7 primeiros? Né? É esses exercícios aí que eu vou passar depois para vocês. Né? Algo desse tipo. Aí você tem que ver como que está a função de mapeamento, como que está o algoritmo de substituição e a política de escrita, aí, essas três coisas para conseguir representar isso daí no formato que ele pede. Deixa eu ver, acho que foi tudo aqui do capítulo. Né? Só as características da memória cache, coisas que, na hora que o processador está solicitando essas informações, ele precisa saber para conseguir acessar essas informações da memória cache, acessar o dado que está na memória cache aí, certo? Alguma dúvida aí? Pode falar, não tem Caio aí que está com problema? Pode perguntar por texto mesmo. Ou... Professor, está funcionando agora o microfone? Sim, estou ouvindo. Certo. Por exemplo, ali a pergunta que você fez é, tipo, mostre como a memória RAM e a cache estão após a sequência de acessos. Esse último 19 teve a modificação do T e teve a modificação do C, se eu não me engano, ali. Eu não lembro agora tudo. Não lembro, mas... No como era a sequência ali do 19, tipo, para mostrar a sequência de acesso, a gente não teria que ter atualizado o T ali também, colocado ele para minúsculo? Não, ó, write back. Eu atualizei o 19, que foi isso daqui. O 19 é o T, mudei aqui, ó, de T maiúsculo para T minúsculo, que é essa posição em amarelo aqui. Só que o write back fala que você só atualiza o T aqui quando eu for jogar fora essa linha. Por isso que eu só atualizado aí. O write through, que é o outro, né, o outro tipo de política de escrita, aí eu atualizo os dois ao mesmo tempo. Write back, não. É como se fosse write back, escreve só na volta. Né? O que é a volta? Peguei o S e o T, coloquei aqui, a hora que eu voltar ele para cá, eu atualizo. Certo? Essa é a ideia do write back aí.
Certo? Mais alguma coisa aí, ó? O que eu vou passar depois, ó, vai ser um exercício tipo isso daqui, né? Vou falar, use uma função de mapeamento, use esse tipo de algoritmo, com essa política descrita, considere a memória RAM desse tipo, memória cache com tantas linhas, bloco de tamanho 2, 3, 4 e aí por diante, com uma sequência de acessos aqui qualquer, né? Qual a quantidade de acerto, qual a quantidade de falta, quantos acertos, qual a quantidade de acerto igual a quantidade de falta, e mostrar os desenhos aí disso daí, né? Aí pode ter um desenho, por exemplo, até a metade, outro desenho a hora que termina, né? Então aqui tá, ó, mostre como está a memória RAM após a sequência de acessos. Pode ter um outro, mostre como está a memória RAM e a memória cache após o acesso 12. Então você faz todos esses daqui, o jeito que tiver a memória RAM e a memória cache, você tem que mostrar. Depois, se você tem que continuar, continua da onde você parou, para mostrar um outro desenho aí que você precisaria ter até o 19, né? Então, cada vez que pede essa coisa que está em vermelho aí, ó, o resultado é um desenho da RAM e um desenho da cache. Se pedir várias vezes isso daí em pontos diferentes, aí você precisa desenhar de novo, certo? Então, ó, depois eu vou passar um exercício daí parecido com isso daqui, né, com algumas lá, um com associativo, um com direto, um com FIFO, outro com outro algoritmo, write back e aí por diante, certo? Aí depois eu passo ali no grupo, mais fácil, passo certinho para vocês. Esse arquivo eu vou mandar lá, ó, né, se vocês quiserem depois usar isso daqui como base junto com o arquivo aí da aula, né, a hora que tá, às vezes a hora que está assistindo é mais fácil acompanhar por esse arquivo aqui, beleza? Então, ó, depois eu passo aí o trabalhinho aí para vocês desse de cache aqui, certo? Mais alguma dúvida aí? Então, ó, é isso.